Eu quero falar para você da forma extraordinária da fé. Está escrito lá no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, está escrito que fé é a convicção, fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está escrito que os antigos, eles obtiveram bons resultados, bons testemunhos por viver essa relação de fé. E também está escrito que pela fé nós entendemos que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de onde não aparece. Nós podemos concluir que Deus, ele vem antes da sua criação. Que Deus vem antes daquilo que existe, daquilo que é visível e até invisível. Assim também é a fé. A fé vem antes daquilo que você deseja para você. A fé vem antes daquilo que aparece. A fé é um exercício nosso de domínio aonde as coisas não aparecem. E eu quero trazer para você uma diferença entre fé e crença. As pessoas têm um vazio dentro de si e elas precisam preencher esse vazio. E elas preenchem esse vazio com a crença. Então elas acham que elas precisam de crer em alguma coisa. Elas precisam de crer em algo que preencha isso. E quando elas encontram alguma coisa para crer, elas se dão por satisfeitas, porque elas encontraram agora uma coisa para crer, e elas começam a dizer, eu creio nisso, eu creio naquilo, ou eu creio num animal, eu creio no poste, eu creio num quadro, eu creio num astro, e elas estão satisfeitas, porque elas passaram a ter alguma coisa para crer. E elas chegam até mesmo a dizer e se satisfazer nisso, em pensar, todos os caminhos levam a Deus. E olha, nós sabemos que não é essa a realidade. Nós sabemos que a fé, diferentemente do nível da crença, a fé é aquilo que não satisfaz sem resultados. A fé é exatamente a evidência dos resultados que nós temos em Deus, que nós temos em tudo aquilo que Ele preparou para nós. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma relação de produtividade. Nós estamos falando de efetividade. Porque o Senhor, Ele não te chamou, não me chamou para eu ser bom. Ele chamou para que eu seja efetivo na fé. Deus se alegra comigo, com qualquer pessoa que viva pela fé. Porque ao viver pela fé, ele é produtivo, ele é efetivo naquilo que faz. Não é crença, é efetividade pela fé. Por isso, o Senhor nos chamou para vivermos pela fé. Não apenas ter fé, ou não apenas crer, mas vivermos pela fé, porque ela vai gerar em nós efetividade, produtividade, satisfação. O Senhor nosso Deus, Ele nos deu a plenitude dele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é exatamente esse modelo de alguém que viveu pela fé. Ele, o homem, ou o filho do homem, o filho de Deus. E quando diz o filho de Deus, não quer dizer apenas essa relação paterna que nós conhecemos. O filho de Deus que Jesus se identifica é a continuidade, a forma geracional de Deus.
É isso que o Senhor quer transmitir para mim e para você, naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele quer você vivendo abundantemente, Ele quer você triunfando. O apóstolo Paulo diz: glória a Deus, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Em outro versículo, capítulo 15, verso 58, ele disse: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida da fé, é a vida pela fé, não apenas crença. A crença pode te satisfazer em termos de uma realidade de vazio de alma, mas não te satisfaz como vida, não te satisfaz como pessoa. A fé ela te traz alegria, porque realizações é que trazem alegria. Por isso o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, apresente diante de Deus, dando graças, através das orações, da súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que maravilhoso isso! Isso não é pregação, isso é palavra, isso é comando. Deus, eu percebo que Deus ele não dá conselho, Deus dá comando. Deus ele quer que nós avancemos seguindo a palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Então Ele quer que você avance, Ele quer que você chegue às realizações. Deus quer que você chegue a lugar inimaginável na sua mente. Deus quer que você seja a pessoa mais feliz, se possível. Que você testemunhe, não apenas pregando, mas que você testemunhe com a sua própria vida, com as suas vitórias, com as suas realizações. Deus é bom o tempo todo. Isso não é figura de linguagem, isso não é chavão, isso é realidade, verdade. A diferença é que o Senhor Jesus viveu nesta comunhão com o Pai, nessa relação de fé com o Pai. Ele não tinha ausência de falta, ele não tinha ausência de perigo. Olha lá para o Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ausência de falta. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Isso é ausência do senso de perigo, de risco, mas da percepção da presença do Emanuel, a percepção do Deus presente aqui e agora, em todo o tempo. Estou chamando você para viver essa experiência. Não uma experiência de crença. Não se satisfazer com a crença que você tem, mas se realizar, ser efetivo, através de uma fé vibrante. A fé que leva você a alcançar as suas realizações em Deus. A fé que leva Deus a ter alegria em você. A fé que leva Deus a se satisfazer com você. Assim como ele disse para Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa voz vai chegar até você. Essa voz vai chegar nos ouvidos do teu espírito, quando você passar a viver pela fé, a viver realizações, a viver coisas tremendas na sua vida, estar influenciando pessoas, transbordando sobre pessoas, por uma vida pela fé. Eu quero deixar aqui abaixo desse vídeo, quero deixar o link onde eu escrevi alguns e-books que trazem exatamente a dinâmica de como você viver pela fé. Fala da odisseia do pensamento, fala da vida pela fé, fala da integralidade da vida com Deus,
enfim, são vários e-books que eu escrevi. Eu vou deixar o link abaixo. De repente, se você quiser saber mais, toque nesse link, clique nesse link e você será levado a uma plataforma que vai te mostrar toda a minha página. E eu quero terminar deixando um grande abraço para você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Segue-me para o próximo e segue-me na minha bio. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.